Para compor a primeira mesa desta tarde, convidamos o senhor Júlio César Souza Gomes, servidor do Tribunal Superior Eleitoral, que mediará os trabalhos. E convidamos também os expositores, Dr. Yankee Montoya Ortigosa, chefe da Seção de Gestão de Documentos e do Arquivo Geral da Universidade Pública de Navarra, que abordará o tema O Difícil Caminho da Gestação de Documentos Judiciais Digitais, uma experiência desde Navarra, e o Grupo de Trabalho de Gestão Arquivística do Comitê Técnico Estatal da Administração Judicial Eletrônica. Convidamos também a senhora Patrícia Valentina Santana, diretora de Gestão do Conhecimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e gestora do SEI, que falará sobre o tema SEI, Sistema Eletrônico de Informações e a Administração Digital. Gostaria, antes de mais nada, agradecer à comissão técnica deste evento, pelo convite aqui dos participantes, aos presentes, o doutor Yankee Montoya Ortigosa, a doutora Patrícia Valentina Santana, que vão proferir uma palestra que acredito que vai ser de boa valia para todos nós. O doutor Yankee Montoya é chefe da Seção de Gestão de Documentos da Universidade Pública de Navarra. Foi membro do grupo de trabalho de arquivos do Comitê Estadual de Administração Judicial Eletrônica. Também foi técnico superior de arquivos, que foi o responsável pelos arquivos judiciais de Navarra, governo de Navarra. Tem publicações na área de arquivos e normativos de Navarra mesmo, especialista na área de gestão de organizações, e é um militante na área, assim como nós arquivistas. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Doutor Yankee, por favor. Eu gostaria de agradecer, primeiro que nada, a invitação, o convite. Para mim é a primeira vez que estou no Brasil e é uma honra poder participar num congresso de arquivos e, além disso, um congresso de arquivos judiciais, onde eu tenho trabalhado por mais de 10 anos. Estou surpreso muito boamente, porque isso significa que há uma consciência e que se aprecia o valor dos arquivos judiciais, e que seja o 4º Congresso de Arquivos Judiciais na Espanha. Isso seria muito difícil. Isso quer dizer que tanto o Poder Judiciário como o desenvolvimento da arquivística judiciária é forte no Brasil. E isso é uma boa notícia. Eu gostaria, muito obrigada a todo mundo e, sobretudo, a todas as pessoas que têm nos acompanhado nesses dias, a seu recebimento tão carinhoso, a Rafael Luiz, a Daniel Flores. E, sem mais já, agora eu vou começar a minha exposição. Hoje se comentou e se falou na primeira hora muito sobre a preservação dos documentos de conservação permanente, mas, como eu digo, temos que chegar lá. Porque, se a gente é aficionado ao esporte, por exemplo, eu corro carreira com os amigos, algumas vezes a gente diz para poder fazer a carreira, a gente tem que chegar à saída, não na meta. E a saída da preservação é muito dura para os documentos digitais. A gente tem que chegar na saída. A saída é a gestão documentária, e a gente tem que fazer isso bem para que depois a gente tenha documentos que a gente possa preservar. A administração eletrônica precisa de uma política de gestão. Eu vou falar muito de política de gestão de documentos, eu acho que é muito importante. Uma política de gestão de documentos analógicos eletrônicos que contemplem todo o ciclo de vida. Temos que determinar as responsabilidades, os processos que têm que ser seguidos, e também que aplicações a gente vai usar. E não podemos esquecer, nesse processo de transição, os documentos analógicos. Eu gostaria de comentar, de dizer que umas
frases do Gerardo Augusto Vettel, que é subdiretor-geral de informação do Ministério de Fazenda e Administrações Públicas. Ele está se referindo ao que está acontecendo com a administração eletrônica na Espanha, na área da administração do Poder Executivo, que está muitíssimo mais na frente que o Poder Judiciário. Eu achei um comentário dele para nos situar que é preciso uma mudança cultural no qual se interiorize a necessidade de acabar com as tramitações eletrônicas, não no final do trâmite, sino no arquivo do expediente geral durante a tramitologia. É somente um requisito legal, é uma política, senão é uma ferramenta imprescindível para desenvolver a gestão dos documentos. E o que a gente entende como política é as diretrizes de uma organização, a distribuição de responsabilidades para a criação e gestão de documentos autênticos, fiáveis e disponíveis ao longo do tempo, em torno de uma atividade. Mas se a gente não afronta o ciclo completo, a gente vai achar uma grande perda de patrimônio documental. Eu não duvido isso. Em Navarra, a gente tem documentação mais de 300 mil expedientes do século XVI ao século XIX. Eu estou convencido, eu acredito muito que a documentação judiciária atual não vai ter pelo menos essa sorte. O ciclo completo termina com o arquivo, ou seja, a conversação dos documentos, a possível recuperação garante a recuperar a autenticidade, disponibilidade e validade. E é preciso passar também dos planejamentos teóricos aos práticos, sobretudo no terreno de arquivo eletrônico. Porque o que acontece se a gente não contempla a fase de arquivo e se também não tomamos em conta o estágio de... Só contemplamos esses dois estágios. Isso é um grave problema, isso está acontecendo agora com a documentação judiciária na Espanha. Bom, na minha palestra eu vou dar uma pequena introdução, mas eu sinto muito para fazer uma consideração, tenho que explicar como é a administração de justiça na Espanha, para que vocês consigam entender o que eu vou explicar depois. Tentarei ser breve, mas eu tenho que fazer o contexto do que é a administração de justiça na Espanha e a distribuição de competências e atuações. Eu gostaria de falar da minha experiência na gestão de arquivos e documentos judiciários na comunidade de Navarra, onde eu tenho trabalhado durante 10 anos. Minha experiência no grupo de gestão arquivística do Comitê Técnico Estadual para a Administração Judiciária Eletrônica. E, no final, gostaria de ter tempo, mas eu gostaria de explicar a você o que é o Esquema Nacional de Interoperabilidade, que eu acho que é o espelho onde a gente tem que se olhar atualmente. E as políticas de documentos digitais, segundo esse esquema que começou a ser desenvolvido. E, no final, uma série de conclusões. Bom, eu vou tentar, sinto muito, tentarei ser rápido aqui. A organização territorial da Espanha está composta de estados autonômicos, tem autonomias, municípios, províncias, unidades autônicas, e estabelece uma divisão de poderes entre a comunidade autônoma e aquelas que possam ser atribuídas ao Estado. As comunidades autônomas são entidades territoriais administrativas e têm certa autonomia legislativa, com representantes próprios, competências executivas e administrativas. Há 17 comunidades autônomas e eu sou dessa pequenininha aqui. A organização da administração de justiça a gente já passou, também reflete esse estado das autonomias. Temos uma organização territorial, todo o Estado está nas comunidades autônomas, as províncias, os partidos judiciais e os municípios. Há uma série de órgãos centrais que têm jurisdição nacional, como o Tribunal
como pode ser o Tribunal Supremo, a Audiência Nacional ou os justiçados centrais. E temos também os órgãos territoriais, que são jurisdição da comunidade foral autônoma, cuja cabeça é o Tribunal Superior de Justiça. Em cada comunidade tem um Tribunal de Justiça, que é uma apelação, que depois vai para o Tribunal Supremo, mas a gente vai se concentrar nessa organização, que é aquela na qual eu tenho trabalhado. Como vocês podem ver, esses são os órgãos nacionais, que tem várias salas, a Audiência Nacional, o Julgado Central, e depois a nível de comunidade autônoma, temos o Tribunal Superior de Justiça, a Audiência Provincial, que tem competências civis e penais, e também uma série de julgados que tem contencioso administrativo e os tribunais contencioso administrativo e social. Esta distribuição de competências, isso pode resultar curioso, ainda que as jurisdições sejam nacionais, as competências estão entre a administração de justiça, em sentido estrito, que é o poder judiciário, ou seja, a administrar a justiça e fazê-la cumprir, executá-la, e a potestade jurisdicional julgar nos tribunais. O Tribunal Supremo é o órgão superior, e como órgão de governo, aí acho que aqui se fala administrativo, está o Conselho de Poder Judiciário. Enquanto as comunidades autônomas, algumas, isso não todas, isso é curioso, isso é estranho, algumas têm competências na administração da justiça. Isso é que dão aos tribunais pessoal, instalações, meios informáticos para funcionar, onde há comunidades onde não têm sido assumidas as competências, é o Ministério da Justiça quem as assume. Em Navarra, não. Nas comunidades autônomas, desculpem, as comunidades autônomas assumiram competências ao longo dos anos, e em laranja estão marcadas aquelas que ainda são território do Ministério da Justiça. Como vocês podem ver, é uma organização um pouco complexa. Coordenando tudo isso, temos uma conferência sectorial que coordina e tenta coordenar todo esse entramado. Isso, que consequências tem? A gente ouviu no princípio, no início de manhã. O que acontece é que cada comunidade autônoma desenvolveu seu próprio sistema informático de gestão judiciária processal, e vocês já viram que quantidade de sistemas existem, e temos tido grandes problemas de entendimento entre eles, ou seja, que tem uns que tiveram que tirar um teste de compatibilidade para que possam ter relação entre eles, mas a gente ainda tem problemas de entendimento. E também tem umas comunidades autônomas que desenvolveram mais, tem outras que desenvolveram diversos aspectos e outros desenvolveram outros. Temos os arquivos. Os arquivos ainda é pior. Temos um decreto real para modernizar os arquivos, que é de 2003, que não é possível realizar o cumprimento, que por uma sentença do Tribunal Supremo, uma comunidade autônoma impugnou esse decreto, dizendo que os arquivos são de competência do Estado e da administração da Justiça. O que quer dizer que as comunidades autônomas e os ministérios só podem proporcionar meios tecnológicos, mas não podem estruturar o procedimento de arquivos. O Ministério da Justiça tem poder geral de qualquer atuação. Temos que estar consultando, inclusive no nível técnico. O decreto real fala sobre as comunidades autônomas, dos diretores do tribunal, as suas competências.
E determina as comissões, que não é a mesma coisa que uma comissão de avaliação. É uma tecnologia, é uma metodologia muito antiga que está relacionada com a documentação. Nunca se fala de formulários de séries, também não usa a informação documental. Também tem uma dificuldade a composição de um corpo técnico. Não existem órgãos de cooperação nem de normatização. E quando se fala de processos de arquivos clássicos, em definitiva, não existe uma política de gestão de documentos. E quais são as consequências dessa situação? Que existem vários níveis de desenvolvimento, tanto na informática. Existem comunidades que desenvolveram muitas questões de arquivo, mas nós estamos atrasados. Depois temos Canárias, por conta que eles têm meios que eles têm poucos meios para desenvolver. Em verdade, a atuação arquivista é muito difícil. As comissões de análise não têm uma avaliação dos documentos, é muito escassa. E outra coisa que também tinham que existir arquivos territoriais, que são muito poucos, os que foram constituídos. Eu vou passar para a minha comunidade, que é a Navarra, para que vocês possam perceber. Aqui tem uma série de dados, somos muito pequenos, comparado com o Brasil, somos 10.000 km². Somos a comunidade número 11 também de população, pois vocês podem rir, porque somos alguns poucos mil habitantes, mas temos um orçamento per capita alto. Somos o número 3 do país. Alguns dados da Justiça, como referência de 2014, foram 116 mil assuntos, processos. Foi reduzido as pendências a 3,17 e os que foi resolvidos são um total de 120 mil. O orçamento é de 0,6%. Como é organizada a Justiça de Navarra? Ele criou a Direção-Geral de Justiça, que moderniza em 5 âmbitos: normativos, organizativo, tecnológico e infraestrutura de edifícios e gestão. Quanto aos arquivos, existe uma planilha de pessoal técnico de vários níveis. O novo escritório judicial tem uma unidade técnica que é de fato não está regulamentada. E pensamos em que existiria um novo departamento em Navarra, mas não foi efetuado. Insistimos, então, ainda nas atuações que temos ainda que alcançar. Estamos claros naquilo que precisamos e queremos fazer, mas é difícil. São impulsadas políticas se não tem estruturas organizacionais e normativas que as fundamentem. Os recursos humanos são poucos. Como podem ver, são até 2014 3 pessoas, com uma produção de documentos muito enorme. E temos uma série de arquivos que dependem de nós, que temos que custodiar, que organizar. Isso é um trabalho muito grande. Ingressamos milhares de informações ao ano. Nós temos nosso programa arquivístico, mais de 1.200.000 registros. Isso é um trabalho considerável. Fazemos a gestão de logística.
Temos algumas atuações arquivistas muito básicas, sabemos o que queremos fazer, mas é difícil implementá-lo. Tivemos várias etapas. Vou descrever as etapas que já tivemos de... A primeira é que foram criados os arquivos centrais. Não existiam sistemas de arquivos. O Poder Judicial impedia com a sua colaboração. E foram criadas as microfases para poder ter acesso, para poder organizar a documentação. E as condições de trabalho eram muito difíceis. Eu não estava nessa etapa. Eu fui incorporado depois. Para que vocês possam observar, essa era a situação dos nossos arquivos. E esse agora é o estado atual. Nós fizemos um grande esforço com a documentação analógica, foi um esforço enorme, mas com esses recursos humanos estamos impedidos de nos dedicar a outros aspectos. Trabalhamos sobrevivendo em estado de emergência. Eu ingressei em 2005 e a primeira coisa que eu fiz foi fazer um relatório técnico. Estávamos claros aonde queríamos chegar, tínhamos uma planificação para organizar e descrever os arquivos, queríamos criar um sistema de arquivos, queríamos um plano de avaliação para poder levar a comissão de expurgo, com base na ISO 15849, e uma aplicação informática que fosse cumprida pela MOREC. Eles não prestaram atenção em nós. A aplicação informática falaram que sim, mas a política de gestão documentária disse que não. Então, o que apresentamos foi... Propomos e tínhamos várias opções, e já tínhamos uma junta corporativa que foi implementada no governo de Navarra administrativamente, que tinha um desenvolvimento próprio de gestão processual de Navarra que se chamava Avantius. Não foi utilizada a aplicação do Avantius, não foi autorizada. E se optou a utilização da comercial que já estava implementada no governo. Mas todas as etapas e as fases de análise de solicitação e as ferramentas, que era mais importante, a conectividade e a aplicação da gestão processual, não foi possível realizá-la. Então, na primavera de 2010, conseguimos fazer outro estudo extenso sobre qual que era a proposta, qual que era o objetivo. Continuamos estudando com assessoria externa e não conseguimos. Já estava tudo preparado e previsto, mas não conseguimos. Essa etapa eu chamei de contenção e de subsistência, porque em 2010 e 2011 foi um ano-chave que foram aplicadas uma série de normas que eram fundamentais para a administração eletrônica. E em 2010 foi aprovada um esquema de avaliação eletrônico do Poder Executivo e de Segurança. Em 2011 foi regulamentado o uso da Lei de Tecnologias da Informação e Comunicação na Administração de Justiça. Foi adaptada a Justiça, é uma adaptação da Lei 11.000 de 2007, que era o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. E na administração judiciária de Navarra foi estudado o sistema digital.
o Naventus Web, em 2009, também é um avanço do Avantius, e o portal web de Justiça de Navarra é de serviço aos profissionais de direito. Também foi implementada nesses anos. As informações telemáticas aos procuradores e advogados é feito por meio dessa página de internet. Eles ingressam e vêm as notificações. O posicionamento não era bom em 2010, mas já tínhamos um plano de ação. E tínhamos uma aplicação de informática de arquivos judiciais que não era livre, mas era o que a gente tinha. O Avantius Web, que era um gestor processual avançado, e tinha um projeto de arquivo digital. Porém, o que aconteceu? Chegou a crise, que acabou com tudo. O plano de ação ficou na gaveta. A segunda fase para relacionar o Avantius e o Acido Web foi paralisado por falta de orçamento. Foi priorizado o investimento na tramitação do Avantius Web e prédios judiciais. Os orçamentos vão diminuindo para o arquivo, são saturados os depósitos, continuamos com pouco pessoal e sem reforço, e decidimos reorientar nossas ações para que toda a documentação que tivéssemos histórica fosse conservada, porque tínhamos mais de 8.000 caixas de documentos do século XIX e a primeira metade do século XX. Isso quer dizer, nós queríamos sobreviver. Queríamos tentar preservar essa documentação, a documentação histórica principalmente, porque víamos o nosso futuro muito escuro. Esse foi o esquema que nós apresentamos, era simples, que a gente tinha que ainda desenvolver. A primeira parte era o registro, a segunda era uma gestão processual, e depois um gestor, que depois eu vou explicar, que também tinha uma série de variáveis e várias funções. Esse era o esquema básico, porque tínhamos um gestor de documentos, aplicação de registro processual e do arquivo. No começo, a aplicação da gestão processual era o Avantius, o da internet era o que conectava os repositórios digitais, mas não tínhamos relação entre a gestão processual do arquivo, não passamos informação e também não tinha um gestor. O Daniel, hoje de manhã, tudo se guarda em base de dados. Esse é um grande problema. Mas não era tão grave o problema, porque ainda estávamos trabalhando com cópias. Os originais continuavam sendo em papel. Então, o gestor processual só ajudava a gestão processual e guardava cópias. Eram cópias sem ser assinadas. Isso era útil para os tribunais. Mas, em questão de conservação, tínhamos processos analógicos e não tínhamos problema de perder informação. O problema foi depois. Eu vou apresentar brevemente as aplicações. Este seria o Avantius, que tem... Desculpa. Que trabalha com outras bases de dados, como da polícia, e tínhamos o gestor Avantius, que interatua com o portal de profissionais do direito. Esse aqui é o gestor processual. Os números, isso vende muito. O gestor processual foi onde foi feito o investimento, a sua utilização é fantástica. E a gestão de processo integral é pioneiro na Espanha. Assim como disse o ministro de Justiça, ele era uma referência. Vamos cumprir certamente em 2016, como foi dito na lei, poderemos introduzir todas as petições iniciais e as tramitações do processo por essa página de internet, mas
Aí agora vem aqueles poréns. Temos uma série de problemas. Avantis Web é uma excelente ferramenta, mas não dispõe de um repositório, nem um gestor documentário, guarda os documentos em bases de dados e em databases. Ainda os juízes e os secretários não assinam digitalmente. É um problema fora da aplicação, eles não assinam digitalmente. Apesar disso, a partir de 2013, aí temos o problema, começam a entrar escritos de trâmites assinados digitalmente por advogados, procuradores e intervenientes especiais. Em setembro de 2015, começaram os escritos de início de procedimento e a partir de 1º de janeiro é obrigatório. Então, Avantis Web guarda atualmente em databases documentos assinados digitalmente pelos profissionais, documentos produzidos pelos órgãos judiciários sem assinatura, PDFs, formatos de Word, e também não existe um índice eletrônico, que não existe um arquivo eletrônico como tal, é simplesmente documentos relacionados na database entre eles, mas como não tem um índice que possa falar de todos, a gente não pode falar de um arquivo, ainda que seja falado disso como assim. Então, aqui tem, nos expedientes judiciários no papel, ou faltam documentos dos profissionais, ou simplesmente somente temos cópias, porque quando chega, o que fazem é, para poder seguir o procedimento, o que fazem é copiar. E, por outro lado, em Avantis a gente tem documentos que são só cópias, com documentos assinados digitalmente, com o qual a gente tem a gente não tem nenhum arquivo híbrido. É uma união que é muito difícil de administrar, a gente tem que chegar na preservação. Com isso, a gente não chega. Agora vamos falar sobre a aplicação arquivo web, porque isso realmente é uma coisa importante. Depois a gente vai falar dos triagens, porque essa divisão que se quer fazer entre o que é o digital e analógico, a gente já demonstrou que tem muitos processos que são comuns. Em amarelo, os comuns, os específicos de papel e os específicos de documentação eletrônica. Então, uma aplicação, digamos, de arquivo tem que poder classificar, descrever, dá igual que procurar, recuperar, fazer uma gestão de transferência, identificar, valorar, selecionar e eliminar documentação. Efetivamente, a gestão de préstamos, consultas, reprogramações, falta de consultas, etc., em analógico, isso é próprio do papel. O depósito físico, a gestão do depósito físico é próprio do papel. O depósito eletrônico e sua conexão, para interatuar com ele, efetivamente, isso já é de expediente digital, mas um informe de seguridade da autoria, da administração, tem muitos processos judiciários, muitos processos arquivísticos que têm que ser respaldados pela aplicação. Aqui a gente tem umas capturas de tela das classificações, descrições, que pode procurar, recuperar, transferir, identificar séries, valorar, selecionar. É uma aplicação, a única coisa ruim é que é proprietária, ou seja, tem que ser pago, mas é uma aplicação muito boa. Faz gestão de documentos físicos, também está preparada para conectar com repositórios. E agora a última parte do quebra-cabeças é o arquivo digital da administração da comunidade foral. Antes o Daniel me perguntou, a gente pode ver pela internet o modelo. Uma repositório comum, documentos eletrônicos, que o que a gente está procurando é garantir, não sei se a gente vai conseguir, mas eu acho que sim, garantir a integridade, a autenticidade, disponibilidade e conservação dos documentos. É um suporte integrado para os processos de gestão documentária associada.
se começa as políticas de registro documentário, o cumprimento dos requisitos normativos. Esse é um pouco o esquema do que hoje pode ser o modelo. Eu insisto, isso está na internet, vocês podem procurar e consultar. Isso seria o modelo de gestão documental e, bom, e com uma quantidade de registros. Isso é o serviço. E o serviço de gestão documental é aquele que faz a relação, o que eu já falei antes, com o repositório. Bom, eu falava hoje de manhã com o Daniel que ainda não se desenvolveu a parte de arquivo eletrônico ao longo prazo. A gente espera poder fazê-lo, mas no início a gente ainda são só documentos administrativos. E ainda, bom, a gente está nessa primeira etapa. A gente tem que chegar na saída da maratona. A gente ainda não chegou lá. Se participar esses anos na Comissão de Informática Judicial, nela, bom, se centrou praticamente no desenvolvimento da ferramenta e, bom, a empresa que implementou a ferramenta, uma empresa pública, uma companhia pública, teve muita importância. Então, a informática vamos dizer, a tramitação processal, o processo estrela, e os arquivos é um pequeno instrumento de controle da massa documental. O objetivo é que as dependências não colapsem e que seja garantida o acesso aos documentos quando seja preciso. Isso é nossa tarefa e lá estamos por isso. A gente fez isso em 2015, mas realmente a gente começou os processos de identificação e análise prévio, mas a gente segue achando problemas graves porque a gente não tem dinheiro, orçamento pessoal para avaliar como a gente executa essas decisões. Nós queremos que dados a gente tem. Isso é muito importante. Se a gente não tem dados no gestor processual de prescrição, caducidade, etc. Depois, quando a gente implementa o sistema eletrônico, se a gente não sabe se já terminou o próprio expediente, então como a gente vai começar a contar para fazer a avaliação, como a gente vai automatizar isso? A gente começou um projeto de passos de avanços e estão cheios os depósitos, estão entrando escritos de inícios, ainda não temos uma direção técnica e a gente não sabe se a gente vai conectar com o programa. Bom, agora a gente está no projeto de arquivo digital geral. A situação é bastante complicada. Então, como eu estava dizendo, essa unidade, bom, optimiza o espaço, a estratégia é optimizar os níveis de armazenagem, os processos-chave não se fazem de jeito parcial, e os informes que a gente fez, ninguém tomou em conta na direção. É uma imagem finalista dos arquivos como um bom armazém, Open Insight. Esse é o projeto de passo de dados, isso eu concebi isso, é feito à mão, é básico, e a gente passou os dados a um Excel, e isso eu converto em XML, é muito assim de caça, e assim a gente vai conseguir passar os dados fundamentais que a gente quer fazer uma avaliação, porque a gente não tem informação de jeito eletrônico antes do 2001. Bom, agora vou passar, não sei como vai meu tempo. Ao Comitê Técnico Estadual da Administração Eletrônica, a nossa o comitê, bom, para vocês não têm ideia, é um órgão administrativo de cooperação entre as administrações públicas e na matéria especificamente de justiça, que tem um
marco legal, tem uma regulação desde 2011 e 2013, e suas funções são estabelecer as bases para o esquema judiciário de interoperabilidade e segurança, um lugar para cooperar entre administrações em tema de administração eletrônica, favorecer a compatibilidade, que tenha interoperabilidade bom, também ter funções consultivas. Os membros são o Ministério da Justiça, as comunidades autônomas com competências assumidas em matéria de justiça, o Conselho Geral do Poder Judiciário, a Fiscalia Geral do Estado, e sua função é permanente com grupos de trabalho formados por especialistas. Os grupos de trabalho, como de arquivística, bom, o que eles fazem é auxílio técnico, isso é importante. Serão com recursos disponíveis nas administrações. É uma coisa voluntária, em qual o impulsor é o Ministério da Justiça, que não dá o dinheiro, sino que cada quem dá dinheiro segundo as possibilidades. Se fazem estudos e propostas sobre questões concretas que precisam de assessoramento, e temos muita flexibilidade para constituir os grupos e levar linhas de atuação. Esses são os grupos que existem. Muitos já eram grupos e agora já são fóruns, ou aquele de gestão arquivística, são um grupo de trabalho. Eu vou destacar de todos os que têm relação com a gestão documentar, em delitos de documentos, o de bases e o nosso. Outro grupo de trabalho de gestão de arquivos foi constituído em 2013, em setembro. Tivemos um relacionamento muito intenso, mas a comunicação era feita por videoconferência. Então, era bastante para economizar dinheiro, porque não tínhamos dinheiro, não tínhamos como nos reunir fisicamente. Isso, finalmente, gera muito trabalho e é pesado ter reuniões de muitas pessoas por videoconferência. Como podem observar, houve uma série de reuniões importantes. No começo, os objetivos que nós nos propomos foram estabelecer. Primeiro, teve no começo várias visões diferenciadas daquilo que se queria obter. Isso marcou o projeto. Em Andaluzia, queria uma informação para a gestão do papel e digital. O Ministério da Justiça tinha outro projeto em mente, que era um sistema de arquivo muito simples para praticamente depositar. E com isso, trabalhavam com um depósito para papéis. Sim, somente a estrutura física. E, por outro lado, tínhamos Catalunha, Astúrias, Navarra, que queria que fossem estabelecidas umas políticas. E depois que fossem requisitados, que fossem realizados os requisitos para informatizar o sistema. E também tínhamos as comunidades autônomas que priorizavam a avaliação do documento. Eu não vou ler porque vai ser muito extenso, mas eu apresentei nesse momento, no começo, que a aplicação informática da gestão de arquivos de documentos analógicos e digitais, tínhamos que conseguir uma aplicação nesse sentido, conectados com o sistema de conexão processual, e equiparar com as normas técnicas de interoperabilidade, políticas de gestão de documentos eletrônicos e definição para a gestão de documentos eletrônicos, seguindo o sistema de LNI. Primeiro era estabelecer os processos nos arquivos judiciais e, com essa base de dados, estudar os requisitos funcionais para as aplicações informáticas desses sistemas em arquivos e fazer o intercâmbio de experiências. Estudar propostas
para fazer a relação dos documentos, as orientações e pesquisas dos direcionamentos para a realização de documentos autênticos, eletrônicos e fidedignos e disponíveis por um período de vida, fazer repositórios, fazer metadados de documentos e processos judiciais para sua gestão arquivista em curto e longo prazo, informar e fazer propostas de melhoria em qualquer aspecto da gestão dos arquivos judiciais. Isso foi do que, em princípio, devia ser feito, mas tinha uma série de diversos interesses e visões dentro do poder. Depois nós decidimos, nas primeiras reuniões, já conseguimos que fosse uma visão integrada, não a documentação analógica, que era o que se pretendia, e a eletrônica por outro, ou seja, fazer uma política arquivista integral. Isso refletiu em dois objetivos. Uma de requerimentos funcionais e etc. E a outra que era a aplicação e uma política, e ter uma política, e criar uma política. Então, nós nos dividimos em dois grupos. Então, trabalhávamos, na verdade, nos dois grupos. Eu também tive que trabalhar com a parte de tecnologia, porque vocês podem imaginar, somente existiam duas aplicações informáticas de gestão de arquivos judiciais em toda a Espanha, desenvolvidas e implementadas. Uma era a nossa, a de Navarra, e a outra, a de Andaluzia, que tinha desenvolvido um sistema de gestão de arquivos para a comunidade que eles tinham implementado nos arquivos judiciais, que era Archiva, mas não sabemos por que os arquivos renunciaram a eles e estavam desenvolvendo outra nova aplicação que era rara, que era muito básica e simples. Então, eu acredito que o Ministério tinha outras intenções quando nos encontrou, quando ele não sabia que existia a nossa aplicação. Eu acho que a gente derrubou os planos deles, eles queriam algo muito simples e continuar, e nós colocamos a nossa proposta e fizemos um lobby, e não posso dizer, e eu não posso dizer isso muito alto, fizemos um lobby no começo, eles não queriam que ingressassem gente da informática, entramos os arquivistas e apresentamos essas políticas. Nesse momento, foi apresentada que tínhamos que reformar o Decreto Real de Arquivos. A competência é do Ministério. Então, nos disseram que sim, que eles iam fazer essa reforma. Eles passaram uma série de perguntas que não tínhamos como começá-lo, porque tinham ideias muito confusas do que devia ser o arquivo digital e a atuação também dos arquivos analógicos. E nos disseram que iam fazer um esquema, e até hoje estamos esperando. Vocês podem observar isso na internet, é o produto do trabalho desses anos, de ano e pouco de trajetória. Temos uma proposta de política de gestão documental, mas é uma pré-proposta, mas já é um adianto, e queríamos mostrar para que vocês possam entender o que era a política de documentos. Sim, conseguimos também fazer uma tabela da jurisdição comparada, que não chega a ser um quadro. Também tive que trabalhar muito com um formulário para avaliar e identificar documentos judiciais, e levamos em conjunto para os departamentos autônomos. E aqui pensamos também em alguns espaços no documento eletrônico, como, por exemplo, que talvez possa interessar, que a gente estava estudando para ver se funcionava, era se eliminamos os documentos
porque que se valorizou-se que não é de conservação permanente, ou se devemos conservar porque podem ser interessantes. Metadados daquilo que foi eliminado. E quais são esses metadados? Fizemos uma comparação dos sistemas e das aplicações da Dinavarra e fizemos um pré-modelo de requerimentos na aplicação de arquivos. Neste ano, nós nos reunimos num fórum. Nos transformamos num fórum. Porque estava pendentes uma série de coisas para serem resolvidas, como era a publicação da gestão de arquivos. E outra coisa que também foi uma surpresa, que por parte do Ministério eles pretendiam que a reforma da lei orgânica do Poder Judicial, a norma de maior rango que regula todo o Poder Judiciário da Espanha, que era possível levar a documentação judicial desde o arquivo definitivo, deixando a salvo a jurisdição e aquilo que não tenha valor histórico. Eles queriam eliminar massivamente de tudo aquilo que foi acumulado durante uma série de anos. O que eles queriam, na verdade, era eliminar documentos analógicos de forma massiva. Uma coisa é a versão oficial e outra, também temos que dizer que já estávamos muito cansados, porque isso era voluntariado. Estamos falando de que todas as autonomias, excetuando Catalunha e Andaluzia, poucos meios, éramos 5, mas Andaluzia era 5, em Canárias são 2 pessoas. E aí, trabalhar nesse grupo exigia um esforço extra-humano. E isso nos tomou muitos anos. Bom, ano e meio. E depois, ninguém também retirava aqueles outros trabalhos que tínhamos que desenvolver. Vimos que o Ministério da Justiça não levava em consideração nossas propostas, não impulsaram, desde o grupo de trabalho, como nem o Real Decreto, e principalmente não temos orçamento. Entre outras coisas, eu acredito, e a minha opinião, que, claro, não pode ter um modelo integral, porque isso representaria uma grande carga isso é um grande gasto. A gente tem acumulado, se vocês viram o que aconteceu em Navarra, que a gente tem trabalhado durante 15 anos com a documentação analógica, atualizando ela. Tem comunidades que não tinham arquivo. Então, tem milhares e milhares de quilômetros de documentação acumulada, gastando dinheiro em armazenar, em guardar, em lugares externos às organizações, em muitos casos. Bom, agora eu somente tenho só 10 minutos, vou tentar. Bom, as atuais linhas de trabalho já estão meio. Se você quer seguir com a política de gestão de documentos, mas o que aconteceu foi que tem uma série de comunidades autônomas que começaram por conta própria a desenvolver desenhos de arquivos judiciários eletrônicos na internet, as contratações e a verdade é que nos tiraram do nosso eixo um pouco. O Ministério, em realidade, como eu falei, está procurando fórmulas rápidas. O anúncio, o ministro falou que procurava facilitar o expurgo, porque as normas eram super protetoras e que agora eles querem eliminar de forma rápida. E, efetivamente, isso se reflete na lei do Poder Judiciário. Em declarações do ministro, bom, o que a gente fez foi a fazer rápida uma documentação que destrui documentos de processos que já terminaram e que impede que tenha qualquer tipo de recurso. Evidentemente, vão ser arquivados como elementos históricos aqueles que, por sua natureza, têm algum caráter singular, mas todos os processos ordinários serão sido destruídos.
a gente vai ganhar muita eficácia, não vamos ter o custo, que às vezes é muito alto, de alugar espaços para guardar papéis que não têm valor nenhum. Isso, o ministro falou isso. Bom, então, depois temos, eu queria falar, mas eu tenho pouco tempo, o esquema judiciário de intemporalidade e segurança, e tem como referência a Lenin, que eu quero falar sobre isso, mas o problema é que como não se faz do jeito correto, segundo a gente acredita, pelo menos no caso de gestão de documentos judiciários eletrônicos, porque se copiaram as bases que foram publicadas do esquema judiciário de intemporalidade e segurança, pois nessas bases se adapta a Lenin, mas se desvirtua o texto, e nessa desvirtuação fica em perigo os processos de gestão documental clave, como a classificação, a avaliação, etc. Então, as alegações que uma comunidade de Astúrias, que foram assumidas pelo grupo de arquivística, não foram tomadas em conta tampouco. Então, depois desse panorama tão escuro, eu queria falar, ainda que seja um pouquinho, para mim é um modelo de referência à política que está acontecendo com documentos eletrônicos no Esquema Nacional de Interoperabilidade. A gente está falando da administração do Poder Executivo. Aí eles estão fazendo propostas que eu realmente recomendo, que são muito interessantes para estudar. Tem linhas de aplicação. Como podem olhar, está muito bem pensado o contextos que seguir, políticas de administração, os princípios da gestão documentária, está tudo muito bem trabalhado. Quem são os atores, etc. Bom, como vocês podem olhar, a resolução, os exemplos de aplicação do esquema de metadados, está a via de aplicação. É muito interessante também saber o modelo de política de gestão de documentos. Se publicou um modelo que tem como objetivo servir como referência a qualquer organização para a organização de uma política de gestão. Entre os documentos, muito interessante, porque ajuda organizações mais modestas, mais pobres, a ter um modelo. Aqui temos as linhas do modelo, e aqui temos uns quantos exemplos e que a gente poderia destacar. Bom, eu tenho a sorte. Agora estou trabalhando na Universidade Pública de Navarra. Meu antecessor, Joaquim Jansó, que possivelmente alguns de vocês conhecem, um grandíssimo arquiveiro, ele foi promovido, ele agora leva todos os arquivos da comunidade, e eu tenho a sorte que cheguei agora a substituí-lo, e eu já tenho esse grão de poço já feito, mas eu sobretudo queria destacar qual a importância da política de gestão de documentos eletrônicos do Ministério de Administrações Públicas, de Fazenda e Administrações Públicas. Esses documentos também, vocês podem consultar isso na internet. Por um lado está a própria política e alguns comentários complementares à política. E, além disso, temos um software que estão desenvolvendo. De fato, a próxima semana vão apresentar isso em Pamplona, e possivelmente será um modelo que a gente apresente, que a gente use também, porque isto é software livre e tudo isso, e foi concebido como um repositório a longo prazo. A gente está estudando isso para ver o que é realmente, de verdade, a universidade pública
provavelmente é uma opção que a gente tem. A gente vai examinar isso assim. Isso é muito novo. Bom, como já falei, eu tinha aqui para apresentar nosso modelo. Por um lado são as políticas, mas a partir das políticas se desenvolve a administração da gestão documentária e depois temos as políticas específicas de gestão, tudo isso ao nível teórico. Então, depois, outra coisa é a implementação, que já isso é mais complexo, mas pelo menos já termino as minhas conclusões. Eu acho que já deixei vocês bastante entediados. Então, as conclusões são a documentação judiciária. Tem um alto volume, tem uma alta gestão de documentos. A gente sempre tivemos uma falta de orçamento e o resultado são milhares de documentos que colapsam as sedes dos tribunais, os arquivos se concebem como se forem depósitos e a pergunta é se é possível passar da pré-história ao século XXI em 10 anos sem orçamento? O papel aparentemente tem a culpa da falta de eficácia e eficiência, que a gente é uma carga pesada que a gente tem que se desfazer, mas a gente não está assumindo a responsabilidade histórica com o patrimônio documental mais para frente. Então, na frente do desordem, do caos, o novo Messias é o documento digital e se pretende extinguir uma coisa da outra, distinguir a analógica da digital, mas isso é um perigo grave, porque se a gestão documentária, a gente pode ter problemas parecidos com os digitais, que um aumento exponencial de necessidade de memória, de servidores cada vez mais potentes, os problemas de conservação, que já falou o Daniel. E isso sustentável somente dando soluções tecnológicas até quando? Não se conhecem que processos de gestão documentária, o valor extra que dão à documentação. E, além disso, no front office, temos que pensar no back office, no arquivo. A gente tem que preparar os sistemas, para tramitação com os metadados que servem para os arquivos. Eu vou terminar já. Então, a gestão documentária é única, com muitos processos comuns, e a gente precisa de meios e de recursos para a gestão e para o arquivo digital, não somente para a tramitação. A gente precisa de formação. É muito importante. A gente está na frente de uma era nova. A gente precisa de formação e, sobretudo, a gente precisa de um trabalho multidisciplinar entre os informáticos, os assessores jurídicos, os arquivistas, expertos em organização, que a gente tem que ir junto. E como o eixo em que a gente está hoje é a visão do futuro, bom, eu quero fazer uma pergunta, e quais são as capacidades distintivas dos arquiveiros no mundo digital? O que faz que a gente seja diferente de tal jeito que no mundo digital, isso é muito importante, essa pergunta, a resposta sobretudo. O que faz a gente diferente? O que faz a gente imprescindível no mundo digital? Porque até lá que a gente tem que dirigir nossos esforços, porque há coisas que os informáticos podem fazer, outras pessoas de outras áreas podem fazer, as transferências que a gente fazia à mão, os empréstimos à mão que a gente fazia. Isso acho que a gente não vai ter mais. A conservação, nós sozinhos, eu acho que vai ser uma questão das pessoas da informática. Eu tenho duas ideias. Uma, eu acho que a avaliação documentária sempre vai ser nossa. A decisão de que esse processo sempre vai ser nosso é chave para a gente. Ninguém mais pode fazê-lo. E a conservação do contexto da produção, porque a conservação dos documentos igual faz outras organizações, outros profissionais, mas a gente tem que conservar as funções, a que funções correspondem os documentos, conservar quem produziu e conservar
esses referentes da organização documental não são documentos soltos, formas, séries, fundos. Isso é nosso. Ninguém mais vai fazer isso. Então, em qualquer jeito, a gente precisa de respostas, é nosso futuro e qualquer tipo de sugestão é bem-vindo. Muitas graças a todos.